Estás a fazer cara de esquisito porquê, Tramentino? Tu é que disseste cocó. Cara de esquisito. Não, mano, porque eu estou com diarreia. Boa noite. Eu não sei o que mais esqueci. Já peço desculpa antecipadamente pelo atraso, porque eu sei que eu vou demorar a editar, então isso vai demorar a sair. Ó, hoje é dia 11. Olha lá o bostinha. Toma no cu, porra. É dia 11, então só pra te dar uma ideia no futuro quando a gente vai postar isso. Mas é isso aí, é a mesma regra de sempre. 5 participantes. Um juiz que nunca viu o filme, 2 advogados de defesa, 2 advogados de ataque. O filme, dessa vez, é o Liga da Justiça Snyder Cut. E os advogados de defesa do filme são Montoito. Olá. Não é Primeira vez, primeira vez que o Montoito tá participando efetivamente, né? Que o primeiro episódio ele apareceu. Ele foi o consultor técnico do juiz. Depois também temos o Juanito. Como advogado de ataque. Termentina, que já apareceu no primeiro. mas... Bosta. Eu vou cortar, já cortei a apresentação do Termentina. Bora, então, e o Termentina, o advogado de ataque. E enfim, eu tô também como advogado de ataque, atacando alguma coisa pela primeira vez. E, por fim, juiz Pedro. Vai lá. E apresentando também a última pessoa, mas não menos importante, o nosso telespectador, Patrick. Patrícia, 1, 2, 3. Patrick. Quando quiserem ver o Patrick, é só olhar pro chão. What? O quê? Vai lá, Patrick, fala um alô aí. Eu tenho que falar mais, porra. Pô, caralho, Pedro. Ah, não, tu não vai ter que falar cochichando a gravação toda não, né? Ah, depois vou pra casa do pai. Mas é isso, temos o Patrick também. Patrick? Drain Gang. É isso. Eu primeiramente queria deixar aqui claras pelo menos 2 regras. A primeira é a equipa que não está a falar, por favor, colocar mute, se faz favor, para não haver interrupções, e quando quiserem falar, por favor, reajam aí no Discord com um emoji qualquer. Se faz favor. Isso mesmo, ou com a mão levantada, isso mesmo, Montoito, porque eu vou estar a ver. E a segunda regra, mas não menos importante, é vai haver uma pausa de 5 minutos para ir à casa de banho. Mas fez a piada. Não é uma piada, é mesmo a sério, eu estou com vontade de ir à casa de banho. Voltei. O meu colega de quarto está a dormir. Foda-se. A pausa de xixi acabou. Porra, pau no cu dele. Então, primeiramente aqui para começar, gostaria de passar a palavra aqui para a equipa de ataque. Trementina e Mateus podem começar. Só detalhe, até agora 3 minutos, né? O argumento inicial. Sim. O filho da puta, que você começou? Olá. Boa noite, meritíssimo. Boa noite, pessoal dos advogados. Venho aqui atacar Zack Snyder. Um cara que tem seus maneirismos muito específicos. Com câmera lenta e os caralho. Chato. Fazer o quê? Vou deixar o Termentino começar e eu só completo. Vai lá, Termentino. Então, basicamente, obrigado, Mateus. Basicamente, nós temos aqui muitos pontos fracos neste filme, como por exemplo, as cenas são demasiado longas. Para um filme de 4 horas, em que literalmente tem 3 etapas, todas mal feitas. Os personagens deviam ter normalmente o maior desenvolvimento, só que são só horas muito mal gastadas com cenas estúpidas, porque eles querem ao mesmo tempo ter alguma cena mais. São bué de durões e o caralho, só que eles não conseguem viver para as expectativas do próprio filme. Tu tens personagens mal utilizados como o Martian Manhunter, que ele está no filme, só que ele é uma merda. O pior design que alguma vez viste na vida, com o pior CGI que alguma vez viste na vida. E pronto, Mateus, há alguma coisa a falar sobre o vilão? O quê? Eis a questão. Motivação do vilão. Esqueci. Simplesmente não lembro. Dominação do mundo. Não lembro. Ele quer dominar o mundo e se provar. Motivação que é usada desde o início da era da arte. E já Bacana passou que comer a caixa da tua mãe, basicamente. Ok, agora falando de pontos mais específicos. Diretor, Zack Snyder. É um bom diretor? Fez um filme bom na carreira,
300. E ele tem uma coisa chata que é o slow motion. Não é pra exagerar também, vamos lá. Mas o ponto é, Pedro, por que tu não vai ver não te indico ver esse filme? São 4 fucking horas de duração. Num filme 4x3, tá ligado que 4x3 é o quadradinho, na tela é um quadradinho assim. Preto e branco, maior parte do tempo. E com apresentação de personagem extremamente grande e desnecessária, como o Termentina tinha falado. E um detalhezinho interessante, que é bom citar, né? O filme tem um Jared Leto. Não só o Jared Leto, como tem Amber Heard, como tem o Ezra Miller. Aquele filme de prisão. Uma cena que eu quero ressaltar é que o filme quer retratar muito a parte no ar do cinema, que era a parte mais preta e branca, com o sépia, mais normalmente as cenas, porque aquilo é muito. Tem uma paleta de cores bué má. E depois quando aparece para a cor vermelha é boa estourada, pá. Isso poderia ser um bom ponto, mas com a forma como eles utilizam é horrível. Resumindo, é um filme que tenta se levar a sério, mas ninguém quer a sério ver um super-herói. Ok. Deu pra encerrar. Ok. Já passou o tempo, Monteiro? Já terminou agora. Então eu vou guardar as minhas questões para mais tarde e vou passar a palavra à equipa de defesa, por favor. Termentina, depois Muito quando obrigado. puderes mete o mute. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Podemos começar? Quando quiseres. Ok. Primeiramente, já gostaria de dizer que me parece mais que o problema com o filme, com nossos queridos advogados de ataque, foi mais com o diretor do que o filme em si. Não gostar do ator ou do diretor não faz o filme uma coisa... Tu não pode deixar isso nublar sua opinião sobre o filme. E já vou começar falando sobre os pontos bem melhores do filme do que na concorrência. O vilão. Falaram mal do vilão. É um Minion, é um servo do vilão do arco, vamos dizer assim, do arco 1. O Lobo de Steppe, que é o vilão do filme, é um servo de Darkseid que está atrás na Terra para não dominar a Terra, mas para outra coisa. E diferentemente dos vilões da Marvel, que por muito tempo erraram bastante, não por motivação, por nada, mas porque não ameaçava. Esse vilão ameaçou demais. Teve que lutar toda a Liga da Justiça junta para acabar com ele e acabaram tendo que voltar no tempo para consertar tudo que ele fez. Diferente no filme das Marvel, que os vilões não ameaçavam coisa nenhuma. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que a apresentação dos heróis foi algo fabuloso. Apresentou os novos heróis com o tempo inicial. O filme é longo, mas todo o tempo dele é bem gasto. Todo o tempo dele. A apresentação de cada um dos heróis novos, sendo o Flash, o Cyborg e o Aquaman, foram bem apresentados nesse filme. Os outros não era necessário a apresentação, pois já conhecemos eles. E a trilha sonora desse filme é fabulosa, principalmente nas cenas do Flash correndo. Quando começa o Flash a correr, a trilha sonora é simplesmente fantástica. E gostaria de ressaltar uma coisa. Reclamaram de slow motion. São seres com uma velocidade muito além da humana. Então faz sentido querer colocar um slow motion para retratar a super velocidade deles. Bem, Juan, E nesse filme, vou ter pode de interromper, dizer, senão companheiro. antes que o tempo acabe. Falando sobre a cena do Flash, foi uma cena que ficou em primeiro lugar nos Oscars, que ficou à frente da reunião entre Andrew Garfield, Tobey Maguire e Tom Holland em Homem-Aranha, e ficou à frente também daquela frase Avengers Assemble. Falando do elenco, que é um elenco muito bom, na minha opinião, tem o Henry Cavill, que também faz de Geralt no The Witcher, que para mim é o segundo homem mais lindo do mundo, o primeiro é Stu Alves. Tem Ezra Miller, que interpreta o papel de Flash na vida real, a fugir da polícia, só para veres o empenho dele. Jared Leto, como Joker, como tu disseste há alguns tempo atrás, um argumento que ele até que estar nestes filmes assim é muito bom. Não me lembro muito bem a frase como tu disseste, mas foi mais ou menos assim. Ben Affleck, que na minha opinião não é bem o melhor Batman, mas para este filme acho que foi o ideal. E é como o Andrew Garfield, que o roteiro não ajuda muito o papel dele. Bem, eu não posso dizer mais porque o tempo acabou, mas pronto. Ok. Muito bem. Agora para começar, queria dar oportunidade para as equipas completarem aquilo que não tiveram tempo de dizer.
E vou começar pela equipa de ataque que está com necessidade de falar e vou dar a primeira palavra ao Mateus, porque o Trementina está mais elétrico, vou deixá-lo para o fim. Eu só queria citar alguns pontos que eles falaram e explicar um pouco melhor, porque o Juan, pelo jeito, tá um pouco nervoso, ele não conseguiu. Mas eu vou tentar ajudar ele. O slow motion, ele falou que é porque a velocidade muito além da humana não é por causa disso, é por causa do diretor que eu falei, é o maneirismo dele, é o estilo dele de colocar slow motion. Só que ele coloca muito nesse filme, em horas desnecessárias. Citando uma cena específica, tem uma cena de alguém abrindo um cadeado. É uma cena de um cara abrindo um cadeado que tem slow motion. Onde aí tá alguma velocidade além da humana, ô Juan? Outra coisa também, a cena do Oscar que o Montoya falou. Isso virou uma discussão gigantesca no Twitter, porque o Oscar tava querendo engajamento. Falou, bora colocar uma hashtag no Twitter lá pra bombar. O Oscar foi na época do lançamento do filme. Então, a coisa que tava mais bombando na época era o filme do Snyder Cut. Porque os outros do Endgame já tinham passado há muito tempo. Entre outras coisas, já tinha passado há muito tempo. O que tava bombando na época era o filme do Snyder, porque era o único que tinha. E pra finalizar, citando Ben Affleck, não tem como falar que o Ben Affleck é um bom Batman, sendo que a gente tem o Robert Pattinson. É só isso. Ok. Vou passar a palavra ao Trementina, se ele ainda aqui tiver alguma coisa a dizer. Tenho. Podes falar. Christian Bale. Ok. Não, mentira. Estás a falar... Diz. Ok. Imagina, o personagem do Aquaman já tinha sido mostrado no filme Aquaman, porque o Snyder Cut foi lançado depois do filme. Microfone também tinha. O filme do Aquaman foi lançado em Não tão 2018 e o filme do perto, por Snyder. favor. Não tão perto. Desculpem, pessoas. Imagina, o Aquaman neste filme apareceu tipo. Estás a ver aqui a linha, estás aqui o personagem, o Batman, que ele é tipo, vamos reviver o Super-Homem. E é a merda mais goofy de sempre. O bacana só está morto. E vejam assim, demorou bué para derrotar a Liga da Justiça. Não. O Super-Homem chegou lá e deu um pau no bacana. Como é que ele, que é o vilão mais forte, que quer juntar todas as Mother Boxes, uma cena que o Ultimato fez, eu não sei quem foi o primeiro, mas foda-se, eu estou-me a cagar. Bro, o Super-Homem literalmente só chega lá e ganha. Tem aquela cena do Ezra Miller a correr sim, pronto, ele voltou no tempo, Flashpoint e o caralho. Foda-se. Ok. Não adianta o filme. Ok. Vou agora dar a palavra. Estás com a mão levantada, Juan? Agora é a vez da equipa de defesa terminar os pontos deles. Vou-te dar a palavra, Juan. Muito obrigado. Esse ponto que o Superman chegou e derrotou é um ponto verdadeiro, mas antes mesmo dessa luta contra o vilão, tinha sido mostrado um X1 não, uma luta quando reviveram o Superman, do Superman solando todo mundo da Liga da Justiça. Então, é óbvio que os caras da Liga da Justiça que tiveram problemas para derrotar o Lobo de Steppe, o Superman derrotaria sem problemas. E tiveram problemas sim, porque senão o mundo, eles não teriam morrido e não teria necessidade do Flash voltar no tempo para consertar tudo. Então, tiveram problemas sim. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, a gente afirmou que ele é um bom Batman. Não afirmamos que ele é um melhor Batman. Isso foi erro da compreensão deles. É um bom Batman. Não é o melhor, mas não é um Batman horrível. Também gostaria de ressaltar uma coisa. As lutas nesse filme são sensacionais. Diz. Não percebi. É o que o senhor não percebeu? A parte do que é sensacional. As lutas nesse filme são totalmente sensacionais. Mesmo quando o Superman, que é um cara superior a todos, tem mais boas lutas. Por exemplo, a luta dele contra toda a Liga da Justiça. É simplesmente ele solando todo mundo. Ok. Monteiro, tens alguma coisa a dizer? Vou tentar dar a palavra para... Acho que a única coisa que eu queria adicionar, que não tive tempo, que era sobre o filme do 300. Claro que a nota não influencia se o filme é bom ou não, na maioria, mas o filme deste da Liga da Justiça teve uma nota maior do que o filme de 300, com uma nota de 8. E acho que é a única. Ok. Então, eu vou passar à parte das perguntas, que eu, ao longo dos argumentos, fui
adicionante. E eu queria perguntar primeiro, fazer aqui uma pergunta assim clichê, mas queria perguntar à equipa de ataque quais são os bons pontos deste filme. Uma pergunta assim, primeiramente básica, mas já vou fazer umas diferentes, de acordo com os vossos argumentos. Pergunta Podes específica começar. pra mim. Tá, É para os dois. Esta pergunta é para os dois, eu já vou especificar. Ok. Eu creio que o ponto. O ponto bom sobre o filme é. Vai na internet, deixa eu pensar aqui. Não, o único ponto que eu penso que é positivo sobre o filme, e é porque um gosto pessoal meu, porque é um dos meus heróis favoritos, era o Flash. Só que eu fui ver o Flash, o fato dele é uma merda. Eu fiquei assim, e depois tipo, imagina, ele neste filme, ele é supostamente o alívio cómico. Eu compreendo porque é um filme bué da dark, porque passa-se depois da morte do Super-Homem, só que as piadas que ele faz às vezes são um bocado de merda, basicamente. Ok. Mas pronto, seria o único ponto positivo que eu diria. Então, o único ponto positivo... Desculpa, Matheus. Não, eu O só ia falar. único ponto positivo então que vês no filme é o Flash. Oh, não, nem foi esse. Trementina. Tipo, foi um dos pontos que eu mais gostei. Ok. Agora, é um gosto pessoal. De resto, Uhum. tipo, estou ok. Ok. Passo-te a palavra, Matheus. Um ponto positivo, na minha opinião, é. Tipo, querendo ou não, é interessante ver eles, esses super-heróis com nomes gigantescos assim, se juntando de qualquer forma, né? Na Marvel, na DC, é interessante ver o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, entre outros, tipo, junto, lutando contra um bem maior. É sempre interessante, querendo ou não. Mas pra isso já tem um de 2017, né? Que é menor. Então, Ok. é isso. Ok. Então, e a pergunta agora que eu vou especificar e é para ti, Matheus, esta primeira pergunta, que é o porquê deste ódio repentino com o Jared Leto de novo? Não, Defendes não é um uma... filme... Calma. Defendes um filme dele. Aliás, comigo, defendes um filme dele. E agora estás a meter o pé no pescoço dele outra vez? Eu nunca tirei o pé do pescoço dele. Na época a gente tava defendendo o filme, eu não falei bem dele em nenhum momento. Eu só falei que, ok, tá no filme e aparece pouco. Isso é bom. Ok. Foi isso. Mas disseste que ele poderia estar mais. Talvez. Concordaste no Não. ponto que foi falado com o teu colega de que o Jared Leto foi mal aproveitado. Ah, sim, Mas, ok. mas tu disseste que ele estar no filme é mau. Teoricamente. É porque, na minha opinião, a cena que ele aparece no filme é num prólogo, né? Ok. É tipo num prólogo. Que é tipo, sei lá, a cena que ele aparece, ele é. Na minha opinião, pessoal, desnecessário completamente. Já poderia ter eliminado tipo, uma boa parte do filme ali e ter diminuído o tempo de filme no geral. Essa cena é muito extensa ou... É uma Não, cena, é sei lá, cena de uma... pós-créditos. Não, ele é Então o... não é um prólogo, é um Ah, ok, epílogo. tá. Pois é. É no epílogo. Então, é um epílogo, tipo, bem longo ali, que tem algumas coisas que não tem muita necessidade, não. Não tem necessidade nenhuma. Aquilo não faz parte de nenhum universo que é abordado no filme. É porque o Snyder, o pessoal brinca que ele fez o roteiro, reescreveu o roteiro do filme com o Reddit aberto. Ele foi vendo que os fãs gostariam de ver e foi anotando pra colocar no filme. Então, os fãs gostariam de ver de novo, tu acha de ver o Joker? Ele foi lá e obedeceu. Ok. Vou fazer agora a pergunta aqui ao Termentina. Eu acho que quem tocou mais neste ponto desta pergunta foi o Mateus, mas tenho que perguntar alguma coisa, né, Termentina? Mas eu ia-te perguntar qual é que é o problema da motivação do vilão? Vemos tantos vilões com a motivação de domínio do mundo. Quem é que diz que ele não é louco e só quer dominar o mundo só porque sim? Insanidade. Eu não acredito que ele seja louco, porque imagina, o que o Juan disse é verdade, ele é um Minion, e o que ele queria era ter o poder. Ele era um Minion, ele era amarelo e ele era tipo o que o mal. Mas por exemplo, o Darkseid, ele era tipo o top dog, estás a ver? E o Steppenwolf é tipo, não é um Minion normal. Os Minions normais são tipo os insetos que eles lutam contra no filme, que são umas merda que morrem assim. Ele é tipo que está em segundo, tipo,
Daqui está o líder, aquele é o subchefe, estás a ver? Só que ele quer ser melhor que o chefe, basicamente. O propósito dele é: eu sou melhor, eu quero dominar o mundo melhor que ele. É tipo isso, estás a ver? Ok. Eu ia perguntar também ao Mateus sobre as cenas de slow motion. Qual é que era? Tipo, queria exemplos de cenas desnecessárias de slow motion no filme. Não tem como citar, porque eu Tem não ser tô do exagerando. Flash. Cenas do Flash e do Super-Homem Não, ok, não, importam. isso não conta porque qualquer outro Ok, diretor faria, sim, porque sim, é, sim. mas é o Zack Snyder mesmo. Eu não sei se tu costuma ver os filmes dele que ele faz, mas Já todos vi os filmes alguns. dele, então, tem muito slow motion. Em alguns combina, no 300 já é exagerado a quantidade que ele coloca, mas ok, combina ali. Até mesmo no Justice League tem algumas cenas que ok, combina. Mas, por exemplo, tem cenas que não tem não tem necessidade nenhuma de slow motion, mas como ele leva o slow motion como assinatura dele, ele coloca, entendeu? Aí é uma assinatura que, pô, é meio chato, porque tá vendo uma cena em slow motion ali que não tem necessidade. É tipo uma cena do cara abrindo um cadeado em slow motion. Não há necessidade. Agora, na cena, por exemplo, do Flash correndo, há necessidade. É interessante, fica bonita a cena. Sei lá, num take de luta, um soco direto. Uma cena de slow motion, interessante. Só que como ele leva como assinatura, ele coloca toda hora no filme. E aí Ok. é chato. Também disseste que valia mais a pena ver o filme de 2017, não sei se me engano. É, Disseste porque. isso, confirma-me isso. Só que Confirmo. sim, confirmas, ok. Então eu Uhum. ia-te perguntar porque é que me confirmas ver um filme com uma nota menos de metade do corte do Zack Snyder. É porque o corte do Zack Snyder tem o dobro do tamanho. Ok. Então o único defeito que tu vês no filme é só o tempo. Não. E A além de todos os outros extensão. que eu citei, e tem a parte da Sim. extensão também. Então, É, porque qual é que é o teu basicamente ponto principal? Então, o erro principal sim. O erro mais grave que tu vês é o é tempo. porque o erro mais grave é o tempo, mas só que o erro grave ele já puxa para outros erros, que é a apresentação do personagem que fica um pouco extensa demais. Os slow motion aumenta no tempo da timeline do bagulho, Ok. já entra chato. Então, E, basicamente, e uma pergunta pessoal, tipo, achas que como o filme está num serviço de streaming, não achas que alivia essa cena do tempo? Tipo ver metade num dia e ver outra metade no outro, sei lá. Achas que por estar num serviço de streaming não é uma tipo, só perguntar, pessoal, tipo, não achas não, que é uma sim, vantagem? então ok, é um ponto positivo pro filme porque ele não foi lançado pra cinema, ele foi lançado pra streaming. Ok. Porque, pô, sinceramente, não dá pra ver um filme de 4 horas num cinema. É um filme que tu tem que ver, sei lá, ver uma parte Hoje em dia não um há intervalos dia. também. Você vê uma parte um dia, vê outra parte outro. Se Deus quiser, tu vê alguma parte na semana que vem. E vai indo Ok. assim. Então, sem querer alongar mais, agora vou passar para a equipa de defesa e vou começar pela pergunta base que é: que defeitos é que vocês veem neste filme? E eu vou começar por ti, Juan, e depois vou para o Montoito. Digam-me o que é que acham. Ok, os pontos negativos do filme? Isso. O principal é o tempo, é um pouco longo demais. Ok. Outro ponto negativo seria, como falaram no início, é a tela, é um pouco que incomoda bastante. E outro ponto, não sei se eu posso dizer negativo, mas é tipo a cor, a paleta de cores do filme, que é um pouco mais cinza e dark. Mas como a gente está mais acostumado com os filmes da Marvel, que é mais colorido e tal, e a DC é um pouco mais escura, acho que essa paleta de cores combina, mas às vezes pode não agradar muito. Ok. Esses são os principais pontos negativos, na minha opinião. Ok. Monteito. Bem, eu acho que só para completar, porque os pontos negativos são os mesmos, é a parte do tempo, da introdução dos personagens. Eu acho que foi longo, mas ao mesmo tempo necessário, porque muitos dos personagens nós não conhecíamos e tínhamos de entender a história deles. Então, vou começar pela pergunta para o Juan. Eu queria te perguntar quão forte é que é o Darkseid para ser um bom vilão da Liga da Justiça, visto que, como a equipa de ataque mencionou, foi só aparecer o Super-Homem que o assunto ficou resolvido e foi um vilão assim fraco. Achas que foi desnecessário o aparecimento do Super-Homem naquela hora? Ou podia ter-se Não, dado mais espaço à equipa sem o Super-Homem para trabalhar?
Não acho que foi desnecessário, porque foi mostrado que a equipe não conseguia derrotar o Super-Homem, então, por enquanto, ainda é fraca o bastante para ser derrotada completamente pelo Super-Homem. Então, não acho que tenha sido desnecessário. Também foi bom que no último filme que o Super-Homem apareceu, mostrou ele apanhando, simplesmente feio. E nesse filme mostrou o porquê ele é o Super-Homem. E o senhor Ok. tinha perguntado sobre o Darkseid, eu não entendi a pergunta. Tipo, era para perguntar com forte, tipo, se achas. Eles falaram que o Darkseid é um vilão, vamos dizer assim, fraco, como sem Não, motivação eu acho. e foi derrotado Não, muito facilmente. não, eles estão se referindo ao Lobo de Steppe. O Darkseid é o chefe deles. Ah, é? O Darkseid não é o vilão principal do filme. Ele Ok, vai ser então fiquei um bocado mal esclarecido nessa parte. Não percebi muito bem. Então. só pra deixar claro, só Diz, pra diz, diz. repensar o senhor. Finge que o Darkseid é o Thanos, o Lobo da Steppe é os filhos dele e pronto. Ok. Você já tem a hierarquia. Então quem é que Sabe? derrotou o Darkseid? No fim de tudo. Não, o É Darkseid. spoiler! Eu sei que é Não, spoiler, mas eu quero não, o saber. Darkseid não foi derrotado. Só foi mostrado que no passado ele lutou com Deus Ah, Olímpico. ok. Mas ele no filme não foi mostrado sendo Estou derrotado. esclarecido. Então, Sim, sim. disseste que a equipa perdeu toda para o Super-Homem. Mas como é que isso faz sentido se o Batman derrotou o Super-Homem? É porque o Batman tava sem. Eu queria saber essa. O Ah, que Batman dá bom. um Aí, pau no Super-Homem e agora do ó, nada o não é Super-Homem. que, primeiramente, 99% do poder da Liga da Justiça é o Super-Homem e o Batman, convenhamos. Sim. Mas o Batman não derrota o Superman sempre. Ele derrota quando tem a fraqueza biológica do Superman, que é a Kryptonita. E eles não queriam. Marta! Tá bom, Matheus. E eles não queriam matar o Super-Homem de novo. Aí estavam dando tempo pro Batman chegar com outra fraqueza dele, Lois Lane. Ok. Vou Ah lá, passar. ele tem fraqueza nas mulheres. Eu Por favor, não também. falem. Mute. Não falem. Vou passar agora a palavra a Monteito e eu ia perguntar. Antes disso, Diz. estavam a falar que tipo, aqui os vilões são meio fracos, não, Uhum. comparados com muitos são fracos. Mas queria relembrar que eles derrotaram exércitos se não me engano, é Valkyrias, lá o exército do Aquaman, já não me lembro, da Atlântida, para conseguir as caixas. Então os vilões não são assim tão Poseidon, no fracos. caso. Ok. Eu ia perguntar da paleta de cores. O que é que tu achas? Já que tu és mais fã. Eu sei que tu pessoalmente és mais fã da Marvel do que da DC. Eu Eu acho, ia te perguntar que é que tu tens a dizer sobre a paleta de cores. eu acho que foi uma boa paleta de cores, usaram-me muito bem, consegui logo adaptar-me ao filme. E deu para sentir o ambiente do filme com essa paleta. Ok. Isso gostei. Ok. Não achas que foi muito forçada? Não. Achas que foi um tom. Não achas que foi um tom de sombrio errado? Eu sei que tu não gostaste da Batman, por isso. Não. Ok. Então, eu ia falar aqui do desenvolvimento. Era esta também para ti, Monteiro. Eu ia falar do desenvolvimento dos personagens. O Juan disse que eles estavam muito bem desenvolvidos, mas tu depois disseste que se calhar não estavam assim tão bem desenvolvidos ou que algum do tempo podia ter sido cortado porque era muito extenso. Não é bem desenvolvidos, é mais a apresentação dos personagens. Que nós conhecemos os personagens pela primeira vez no filme. Alguns deles, Ok. não todos. Ok. E acho que o tempo é necessário para percebermos como é que alguns deles se adaptaram aos seus poderes e como é que Uhum. usavam na vida real. O seu Ok. dia a dia. E acho que até ao fim do filme conseguimos ver que eles já abraçaram mais os seus poderes, tipo, ficaram mais maduros. Ok. Um bom ponto. Ok. Já finalizei as minhas perguntas, eram todas que eu tinha. Por acaso tinha mais para a equipa de ataque para a equipa de defesa? Não, por acaso eu tinha as mesmas, acho eu. Mas, ok. Eu ia agora perguntar se alguém tinha alguma coisa a dizer antes de passar para as provas físicas, testemunhas e PowerPoints que tenham aí. Alguém tem alguma coisa a dizer? Passo-te a palavra, Mateus. Depois passo ao Juan. Mateus, podes falar? Mateus, estás com a mão levantada. Ah, não, ele está a tirar selfie. Tava tirando Porra! foto. Tem mentira lá.
Tá bom. Falar então. Quem queria falar? Então não querias falar, Matheus? Queria, mas eu acho que, tipo, se eu for falar agora, Eu já te passo a palavra, Juan. vai se estender muito, vai ficar muito Ah, extenso. mano, mas assim fica igual ao filme, né? Vai ficar de 4 horas durante. Não, até eu passo a palavra ao Queremos Juan. igual ao filme. Vá. Deem mute e deixem o Juan falar. É sobre um ponto que tinha falado que valia mais a pena ver o de 2017 do que esse. Isso é um pouco foi o que eles disseram. Isso é um pouco contraditório, porque em si a base desse filme é o do 2017. Foi acrescentado imensas cenas que faltaram e coisas que não tinham sido colocadas no filme. Por exemplo, uma coisa que zoaram que viram no Reddit era o traje negro do Superman. Algo que foi Este muito aparece legal. no 2017 ou Não, só no Zack, no só dos X-Men? na última versão. Ok. E falar sobre o tempo, a gente não pode zoar muito por causa do tempo longo, porque é apenas 1 hora a mais do que Guerra Infinita e Endgame. E todo mundo aqui ama aqueles filmes. E reclamar de um filme que é longo por ser 1 hora mais longa é um pouco sem sentido. Além disso, como você falou, tá no sentido num sistema de streaming. Então você pode ver 2 horas um dia, ou ver 2 horas 1 hora e mais tarde ver 2 horas depois. É só isso mesmo que eu queria dizer. Muito obrigado. Ok. Eu estava aqui a ver umas provas, umas evidências, mas eu vou deixar isto. Eu deixo isto para o final, eu acho piada estas cenas. Vá, podes falar, Matheus. Por acaso era mesmo. Estas cenas que eu fui pesquisar são mesmo tuas, por acaso. O Juan, ele acabou de falar. Eu não sei porque estão reclamando, porque o filme só tem 1 hora a mais do que Endgame. Apenas 1 hora. Mas o que é o Endgame, Juan? Porra, Patrick. Hein? Diz. Endgame. Você tá comparando o Endgame com a apresentação do Zé Ruela da porra da DC. E só tem 1 hora a mais. O Endgame conseguiu juntar todos os heróis, dar a finalização no Thanos em 3 horas. E a porra do Snyder demora 4 horas pra apresentar um bando de Zé Buceta. Vou-te. Senão vai Foi ser. mal, me exaltei. Não. Eu vou só dar o pausa que é para dar tempo do Juan argumentar, porque agora a cena está a aquecer. Vou-te pedir para dar mute e agora o Juan vai falar. É isso mesmo, Patrick. Eu não comparei o filme em si com o Ultimato ou Endgame, porque são de final de arco. O que eu comparo em si é mais com o primeiro Vingadores. O Liga da Justiça é muito melhor. Embora o vilão, o Loki, não é um vilão bom. Ele é um anti-herói maravilhoso, mas como vilão ele é fraco. Chegou o Hulk, plá, simplesmente. O Lobstep não, lutou com geral. E a apresentação do Darkseid é muito mais maravilhosa do que a do Thanos. O Thanos simplesmente aparece enfiando a mão numa manopla. Sabe como o Darkseid aparece, senhor? Lutando com Zeus, com os deuses gregos, com Amazonas, com Lanternas Verdes. Então dá sempre comparar. Se eu comparar com de Vingadores, e Vingadores era de outro, o Liga da Justiça é muito superior. Ao meu ver. Eu ia perguntar. Desculpa, Monteiro, eu já te dou a palavra. Eu ia perguntar agora ao Juan. Disseste que os dois não são final de arco, né? Só o Endgame é que é. O do Zack Snyder é tipo o primeiro Vingadores. É comparável ao primeiro Vingadores. Ok, bom ponto. Era só isso que eu queria saber. Passo-te a palavra, Monteiro, e depois para a Trementina. Só para recapitular ali a introdução do Darkseid, basicamente é uma guerra que houve entre várias lanternas verdes, deuses e isso que vale a pena assistir. Ok. Isto está a aquecer. Podes falar, Trementina. Ok, eu não sei se vocês sabem, só que no Vingadores, o Vingadores era final do primeiro arco da Marvel. E no final do primeiro arco aparece o Thanos, todo fodido, lá do tipo, eu agora tenho que fazer isto por mim. A cena é, o Darkseid, ele aparece nessa luta, mas ele não é mencionado assim espalhafatoosamente, não há tipo, ele é o Darkseid, o homem mais forte, não. Tu vês aquela luta toda das pessoas, tipo, dos Zeus e o caralho, dos super-heróis, entre aspas, que viviam nessa altura. E o Darkseid, que é só o lado. Ok. Então, eu agora queria passar. Ninguém mais tem nada a dizer. Isto agora aqueceu. Cala-te, Patrick. Para de mandar emoji, estás-me a distrair.
Eu ia perguntar se não tem testemunhas, provas físicas, PowerPoints. Testemunha, agora tá na hora da testemunha, tem que cada um chamar um. Sim, sei. Por isso, a testemunha, eu queria pedir as provas físicas e as testemunhas. Então, eu agora vou pedir à equipa de defesa que chama as testemunhas primeiro, já que a primeira a argumentar foi a equipa de ataque. Bem, depois de muito pensar, a testemunha que nós iremos chamar será Mateus Rodrigues. Ok. Permissão concedida. Óbvio. Posso fazer a minha pergunta? Podes começar. Agora é só tu que falas. Eu queria fazer uma pergunta ao Mateus, já que é mais parte sobre a direção do filme. Se achas que foi uma boa produção em termos com a ajuda, tipo, o que os fãs queriam e em termos de serviço de streaming, o tempo e isso. O que tu achas? O Zack Snyder, ele tem uma fanbase própria. A DC tem uma fanbase. Juntou os dois, deu a nota alta do filme. Em termos de produção, ok, é uma produção gigantesca da Warner. Que já foi na Liga da Justiça, já foi gigantesca. E o Zack Snyder pediu mais grana pra fazer. Muito mais. Ele demorou quase mais um ano pra fazer o filme, de tanto gravar cena extra. Então, respondendo a tua pergunta, é isso. É uma produção que se adaptou bem para os fãs. Sim, se adaptou bem pros fãs, que é muito fã da Liga da Justiça ali. Mas na minha opinião, por ter esses maneirismos exagerados do Zack Snyder, é muito mais pra fã do Zack Snyder. Ok. Mais perguntas? Passar a palavra se tiver alguma pergunta. Eu não tenho mais. Ok. Ué, Juan, pergunta aí. Não, essa era a pergunta, mas... Mano, ninguém ligava pra quem era o diretor. A gente só ligava pro filme bom da Liga da Justiça. Não, bro, não é verdade. Não, Juan, não, Ah. Eu desculpa. peço silêncio pela parte trementina. Desculpa, Juan. Mas, não, sinceramente, o filme só existiu por causa do Zack Snyder. Não, Só por causa do Zack Snyder. Não. Esse filme, porque muita coisa foi falado que foi cortado, muita cena foi mostrada que depois que lançou 2017, que não foi um filme ruim, mas não cumpriu o hype que a gente esperava. Mas aí depois que ele lançou, foi sendo mostrado um monte de cena sendo cortada, um monte de coisa que foi falado. Aí sim. Cena cortada do filme de quem? Do Fala o filme, nome. não dos. Quem gravou o filme? Mas a gente não reclamaram do filme por causa do diretor. Ligavam pelo quem é o filme Liga da Justiça. Reclamaram Vocês vão ligar pelo diretor. Não, cara, aí você está vendo outra coisa. Juan, é até engraçado, porque o filme só existiu por causa do Zack Snyder. Tu vir cá e falar isso até pros fãs da DC é meu paia. Não. Tá, você entendeu errado, mas tudo bem. Se você acredita. Ok. Mais alguma pergunta? Ok. Mais alguma pergunta? Não tens nada a acrescentar? O que é que achas do elenco do filme? Em questão de atuação, parte técnica mesmo, Atuação, o elenco mesmo, em termos de personagens, se foram bem escolhidos para o papel. sei lá, assim, tirando o Batman ali que, pô, Ben Affleck é meu paia, e naquela época o Ezra Miller não tinha tanto problema, então vai. E deixa eu ver quem mais. Basicamente, sim, foi o que já tava antes, né? Obrigado. Dou por concluído aqui. Ok. Então vou passar a palavra a Trementina, ele é que vai anunciar a testemunha, já que o Matheus falou muito e ele não falou nada até agora. Podes anunciar a tua testemunha, Trementina, dou-te essa palavra. Eu Antes chamo a começamos VDP tribunal. outra vez. Oh caralho, Pedro. Eu chamo a tribunal. Eu amo-te, Pedro, mas sabes como é que é? Vá, diz. Patrick, olha, liga esse microfone e fala sobre a minha bola. Olá, Patrick. Patrick, testemunha, inédito. Vocês ganharam mais meio ponto só por trazer o Patrick a falar. Esse era o objetivo. Mateus. Palmas pro Patrick, por favor, Patrick. todo mundo aí. Palmas para mim, caralho, isso mesmo. E caralho, parou a palma. Para, Patrick, para. Tira daí a mão.
Ok, Mateus, Comecem fala a aí. fazer as perguntas. A palavra é Vamos vossa. lá. Pode começar, eu tô falando demais também. Foi mal. Então, Patrick, a minha pergunta é: já jantaste hoje? Sim, já tenho um macarrãozinho com carne. Ok, agora a verdadeira pergunta é: para ti, qual é que é o teu personagem favorito do filme da Liga da Justiça? Ah, caralho, é paioso, mano. O Aquaman. Aquaman! Por acaso, não. Não é o personagem, mas o ator em si. Porque personagens não é um personagem que me agarra assim. Que eu me sinta atraído em forma de história. Atraído sexualmente? Patrick. Hã? Ah. É, que falou, tá mentindo. Eu estava a falar se ele estava atraído sexualmente, isso. Ah. Patrick, pergunta simples. Você agora veria esse filme? Agora? Aham. Não. Por quê? Não é um filme que me atrai assim. Porque eu vi uns sumários, uns resumos aí na internet. Porque parece um filme muito básico. De 4 horas, que não parece que é um filme que me atrai muito. E por ser 4 horas, Baixa a mão, Montoito. por ser 4 horas, eu estou à espera que seja um filme que me deixa marca em Podes mim. baixar a mão, Monteiro já. E pronto, é isso. Não acho que seja um filme muito marcante, que vale a pena ver. Dou por encerrado a participação da testemunha. Ok. Adeus, Eu gostaria de Patrick. fazer primeiramente, antes do Monteiro de te dar a palavra, Monteiro, gostaria de fazer uma pergunta ao Patrick. Mas. Eu queria te perguntar se realmente já viste o filme. Já viste o filme todo. Eu não sei se és fã, eu não sei se és fã dos filmes da DC ou uma cena assim, ou de filmes de super-heróis. Não vi Não o sei todo, mas se- só vi coisas sobre. Ok. Deu uma ideia do que o filme é. Ok. Então eu não. Talvez não releve tanto as tuas opiniões, porque já que não viste o filme, não vou acreditar, vou ser cético, que é Não assim vi que se tudo, deve mas vi ser. algumas partes. Ok, Por isso, ok. mesmo assim, Ok, não ok, seja ok. Sim, paioso. sim. Não. Eu não disse que não ia levar, eu disse que não ia levar tão a sério. Mas vou levar em conta a tua opinião. É assim mesmo. Dou a primeira palavra ao Monteiro e depois dou-te a ti, Mateus. Que o Monteiro já tinha levantado a mão. Bem, o que eu queria falar foi de quando eu ouvi que ele só tinha visto a resumos a isso. Claro que toda a gente tem a sua opinião de não querer ver o filme de certas partes que vê, mas recapitular, ele não viu o filme todo, por isso só Ok. deixar essa parte esclarecida. Ok. E esqueci-me de outra cena, por isso vou dar a palavra. Diz. Esqueci-me. Ok. Então, passo-te a palavra, Mateus, e a seguir ao Juan. Podes baixar a mão, Juan. Já te dou a palavra. Basicamente, qual foi a pergunta que eu fiz pro Patrick? Patrick, você veria o filme? Foi essa a pergunta. Eu não falei que o Patrick viu o filme ou deixou de ver. Tá bom, Ok. Monteiro. Entendeu, Monteiro? Já te dou a palavra, Monteiro. Guarda a pergunta, não te esqueças outra vez. Vá, Juan, fala. O Mateus acho que já acabou, não sei, não sei se era para o Patrick responder ou não. Agora, não é Ok. nem questão do filme, eu só gostaria de defender o Aquaman. Todo mundo zoa o Aquaman por ele falar com peixe. Mas ninguém zoa o Gavião Arqueiro por só saber usar um arco. E isso aí é preconceito. Ok. Isso não é algo bacana. E é Agora, se esse verdade que o meu... Aquaman, é verdade que o Aquaman comeu um peixe? A nível Não, na sexual? verdade, a mãe dele é um peixe. Ok. Aí por isso que ele pode falar com os peixes. Ah, então eu vou passar a palavra ao Monteiro. Espero que não tenhas esquecido. Ok. O Matheus disse que a pergunta era se ele veria o filme, mas a pergunta realmente era se ele veria o filme agora. Neste momento nós estamos a meio de uma gravação, ou seja, claro que ele não veria o filme. Neste Ok. Vou relevar mais ou menos esse ponto porque. Segundo, claro que Uma punheta. quando nós vemos vários clipes e quando vemos quase o filme todo por clipes ou cenas que podem não retratar o filme inteiro, nós perdemos a vontade de ver o filme. Por isso, Ok. é isso. Ok. Posso falar? Podes, Patrick. Dou-te a palavra, mesmo que não sejas participante, eu dou-te a palavra. Não, eu não disse que não vi o filme, vi algumas partes do filme. Sim, ele disse que viu. É verdade, ele disse que viu algumas partes do O filme. filme, se eu estou correto, está dividido em actos e capítulos assim. Eu vi alguns e pronto, só não Ok. vi inteiro, as 4 horas. É só isso. Ok. Podes agora fechar a boca.
Podes falar, Juan. Só agora de ressaltar, com esse ponto que ele deu, então, de acordo com esse ponto, você viu alguns spoilers do God of War Ragnarok, correto? Então você já sabe que se o jogo Eu? é bom ou não. Exato, você Eu? levou alguns spoilers. Sim, o senhor. Não, mas calma. Eu sou fã de God of War, né? Não, também sou fã dos super-heróis, mas pronto. Exato, mas o senhor Isso é levou uns estúpido. spoilers. Então, de acordo, Ok. você já poderia opinar sobre o jogo, sendo que você só viu umas partes, e não o jogo inteiro. Isso não é Ok. uma coisa verdadeira. Não percebi o teu ponto. Mas poderia dar a vontade dele de jogar ou não. E vendo Não, os não, spoilers de God of War. Mas vocês estão com os papéis trocados ou quê? Parece que o Juan estava a tentar convencer de não ver e o Matheus estava a tentar convencer de ver. Vocês já. Não, calma. Vocês agora os dois calem-se. Eu vou primeiro fazer a pergunta ao Rui e depois faço a ti, Matheus. Então, quando estás-me a dizer que por ver o filme não quer dizer que eu tenha vontade de ver, ok? Por Não ver era spoilers do jogo. Diz. Não era isso. É tipo, você, por ver algumas partes, uns spoilers, você não pode ver só umas partes e querer opinar sobre isso. Opinar, É ok, isso. mas querer jogar ou coisa. Agora eu vou perguntar Exato. isto ao Mateus. Querer jogar. Diz, Mateus. Opinar é uma coisa, jogar é outra ao ver o filme. Olha a comparação. Deixa eu só destacar aqui este ponto. Opinar com uma coisa que nós não vimos completamente é paia. Vou destacar. Mas basicamente fazendo a comparação aqui entre as coisas, ó. Patrick viu alguns, vamos lá, spoilers do Snyder Cut. Você viu alguns spoilers do God of War. O Patrick, com os spoilers, falou, porra, não vale a pena ver o filme. Você com os spoilers, caralho, jogo foda. Porque o jogo é bom, o filme, não. Tá bem, ok. Bom ponto. Algo a acrescentar? Eu acho que vou dar o meu veredito daqui a bocado. Nada a acrescentar? Quero ouvir um não de todos. Em cor, se faz favor. Não, calma, o Matheus quer acrescentar, calma. Eu tenho uns pontos aqui. Vou citar bem rápido aqui pra não comer tempo, ó. Lá do começo, algum dos dois tinha falado sobre a luta do filme, que seria muito boa. É igual a as mesmas lutas do primeiro filme. O filme São é as menor. mesmas, do de 2017. Exato. Só é mais escuro e tem câmera lenta. Nota alta. Por quê? Fanbase do Snyder com a fanbase da DC são gigantes pra caralho, vai subir nota dentro de qualquer coisa, caralho. Se colocar lá o The Room do Tommy Wiseau, vai subir. Paleta de cor. Pô, paleta de cor escura do jeito que é pra filme de herói é tentar levar filme de herói a sério. E, pô, na moral, se eu quero ver um herói a sério, eu vou ver Joker, que é um anti-herói. E o da Batman, agora pergunto, e o da Batman? Mas ok, eles não estão de piadinha lá igual a porra do Flash no filme. O The Batman tem uma puta história foda. Entendeu? Agora olha a história do The Batman. Tem um plot muito construidinho. Okay, o do Snyder Cut do Justice League. Fora juntar uns heróis aqui e matar o vilão. Que a intuição do vilão é: eu quero ser mais forte do que é destruir o mundo. Ok. Agora quero ouvir. Ninguém tem mais nada a acrescentar. Agora quero ouvir não em cor. Vai ligar a porra da câmara. Onde é que está o Lanterna Verde? O Lanterna Verde nas BDs. Ele não chegou. O Lanterna Verde nas BDs, ele faz parte da principal equipa de Liga da Justiça e ele é literalmente dos membros que a criou. Onde é que ele está? Expõe todos a pila. Não sei. Ok. Só queria dizer sobre a parte deste paleta de cores, filme da DC, escuro. Claro que pode ser mais escuro ou menos escuro, não importa, é da DC. Sobre as lutas de serem do filme 2017, claro que isto, o Snyder Cut é suposto incluir as cenas de 2017 e aumentar. Supostamente foi ele que gravou algumas, não foi? É verdade, não? Sim. Não sei se estou errado. Qual era a outra coisa, Mateus? Nota alta da fanbase. Se não me engano, no Watchmen também tem o Snyder Cut, né? Tem duas versões. Não. Isso é porque todo filme tem a versão do diretor e a versão que vai pro cinema, que é a versão da produtora. Mas no caso, o Snyder Cut é muito específico porque foi o público que pediu.
Entendeu? Tipo, no caso do Watchmen, já vai pra internet, tipo, sei lá, ele posta por conta própria, não tem envolvimento, tipo, envolvimento da produtora. Ok. Então, mas Ok. sem falar do Watchmen, basicamente juntar um filme de vários super-heróis, juntá-los todos numa equipa, ainda por cima aceitar as críticas dos fãs, claro que iria aumentar a nota. Só isso, deixar claro. Ok. Juan, ele tem a câmera ligada. Ok. Não tens nada a acrescentar, Juan. És o último que falta. Eu não tenho nada a acrescentar porque eu fiquei tendo os problemas técnicos e fiquei sem o Discord. Não ouvi nada, peço desculpa. Não tenho nada a acrescentar. Ok. A gente percebe. Então, antes de dar o meu veredito, vai haver uma pausa para cagar, guys. Obrigado, chefe. Adeus. Então, aqui para dar o veredicto final. Esta parte ficou boa ou devias esperar mais um bocado para voltar? Tá Não, bom? está tudo bem, bora. Não, então vou reiniciar. Calma. Então, aqui o veredicto final. Eu vou dar a vitória à equipa de defesa. Eu veria o filme. Intercaladamente. Queria destacar intercaladamente. Isso era uma batalha Intercalado. perdida desde o princípio. Intercaladamente, mas eu queria destacar aqui que no início, na hora de atacar, e na hora de defender, a melhor equipa foi o Mateus e o Trementina, porque me deram mais questões, enquanto que o Juan e o Monteito foram muito mais diretos. Mas nas questões acho que o Juan e o Monteito justificaram-se muito melhor e na hora de questionar a testemunha também foram melhores, mas gostei de terem trazido o Patrick, isso deu pontos extra. Alguma coisa a Foda-se, acrescentar? Pedro, E queria dizer também no final que do que eu já vi, estas foram as duas melhores equipas, as duas melhores duplas de defesa, tanto de defesa como de ataque. E se fosse ao contrário, acho que também funcionaria bem. Obrigado pelo elogio. Mas a gente gostaria de mostrar uma coisa, Montoito. Pedro, foda-se. Montoito, Porra, Trementina. eu gostaria de Desta merda. Peraí, um momento, Diz. por favor. Montoito, mostra uma coisa pra Ih, cara! Temos uma coisa para mostrar. Por que o Monteiro tem uma lata de ananás? Montoito, aquilo que eu lhe pedi, por favor, mostre a todos. Eles não te fazem embora. Eu bebi muito. Oh, Monteiro. Está de frente para a câmera. Monteiro, olha de frente para a câmera, se faz favor. Olha. Ele não me aparece.